Calvinismo puro e simples. Esse é o nome do meu livro publicado pela Livraria Cristã Emeric, e eu aqui apresento passagens bíblicas, alguns argumentos, citações de teólogos, em que eu procuro apresentar uma defesa do calvinismo, uma explicação propositiva, bíblica, objetiva e simples. Então eu vou usar aqui o meu canal para apresentar argumentos em favor do calvinismo. Então por isso que essa série eu vou sempre intitulá-la dessa forma, Calvinismo Puro e Simples, e um texto bíblico, né? Hoje, por exemplo, João capítulo 19, e nós vamos ler aqui os versículos 10 e 11, é o suficiente, né? E quero que você pense aqui comigo sobre essa ótica, né? Nós calvinistas cremos que Deus determinou todas as coisas. Essa determinação de Deus, ela é colocada em atuação de diversas formas e maneiras, na providência, na criação, em regular, governar as criaturas, em infundir nelas força existencial, em infundir nelas a bondade, também reter o mal presente nelas que nasce com o pecado. Todas essas questões que envolvem o agir soberano de Deus, nós vemos repletamente apoiada e mantido nas Escrituras. Então, olhando nisso, muitos dizem, o calvinismo faz de Deus o autor do mal, e aquelas acusações constantes que vocês sabem, que geralmente quando você assiste o vídeo de um crítico, ele não faz uma avaliação com as Escrituras, com a forma com que as Escrituras colocam as coisas e a forma com que o calvinismo coloca. Eles geralmente agem como que se aqueles textos bíblicos que fazem afirmações do que o calvinismo defende não existissem. Então eles só criticam, malham o calvinismo e depois acham que as Escrituras não estão dizendo absolutamente nada sobre aquele assunto que eles criticaram de forma ácida e ferrenha o calvinismo. Então, olhando para o texto de João, capítulo 19, a palavra de Deus diz assim, eu vou ler aqui, estou com a versão corrigida fiel, e diz assim o texto, né? João 19, 10 e 11. Disse-lhe, pois, Pilatos: não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Respondeu Jesus: nenhum poder teria sobre mim se de cima não te fosse dado, mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Então vamos pensar aqui um pouco nesse texto e pensar como o calvinismo afirma e defende que Deus decreta todas as coisas por uma múltipla forma de governo, mas mesmo assim mantém a liberdade humana ou a escolha humana, a responsabilidade humana. O texto diz aqui que Pilatos achava que ele tinha o poder e, olhando humanamente, parece que as coisas continuaram daquela forma, segundo a visão do próprio Pilatos. Mas aí Jesus diz para ele, olha, o que está acontecendo aqui é a ação da providência divina. É Deus que concedeu a você algum poder sobre mim. Ou seja, Deus então, na sua providência, permite, e aqui não é apenas uma permissão passiva, no plano de Deus, tudo que Pilatos faz foi profetizado, portanto, algumas coisas nascem do próprio coração mau de Pilatos, outras o próprio Deus conduz para o seu bom propósito, mas tudo isso está dentro do plano divino, para que Jesus fosse então crucificado.
E Jesus diz claramente que Pilatos não pode fazer nada se Deus não tivesse concedido a ele. Então, todo o espancamento, toda a agressão, todas as feridas que Jesus sofreu ali, foram todas elas determinadas por Deus. Porque Deus concedeu a Pilatos e aos seus soldados aquilo que eles deveriam fazer. Pronto. Essa é uma verdade. Então, este é o ato mais maligno ou mais cruel que a humanidade cometeu: matar o Santo Filho de Deus. Porém, no mesmo texto vem aquilo que o calvinismo defende: soberania divina e responsabilidade humana. Observe que o texto diz assim, Jesus, ao explicar para Pilatos que o poder que ele tinha foi dado do alto, Jesus ainda acrescenta: mas aquele que me entregou a ti tem maior pecado do que você. Olha só, Deus determinou, Deus estabeleceu, decretou que Pilatos fizesse aquilo para o cumprimento do plano da redenção. Mas as pessoas que fizeram aquilo com Jesus são culpadas de pecado. E observe que Pilatos tem um pecado em certo nível e o outro que entregou Jesus tem um pecado maior. Então observe que o pecado praticado contra Jesus foi determinado segundo as Escrituras, para o cumprimento do propósito redentor de Deus. Claramente, Deus não colocou no coração daqueles homens a maldade para executar. Mas a maldade para executar, ela só foi executada ali contra o Filho de Deus, porque Deus determinou permitir. E eles estavam ali conforme a determinação de Deus. Isso é calvinismo puro e simples. Deus nos abençoe.